Olá, vamos para mais um capítulo das Crônicas de São Francisco, vamos para o capítulo 32. E aqui fala assim: como Frei Maceu obteve de Cristo a virtude da santa humildade. Então vamos lá nessa história? Os primeiros companheiros de São Francisco não mediam esforços para serem pobres das coisas terrenas e ricos de virtudes, pelas quais se chega às verdadeiras riquezas celestiais e eternas. Um dia aconteceu que, estando reunidos para falar de Deus, um deles deu este exemplo. Houve um que era grande amigo de Deus, possuindo copiosamente a graça da vida ativa e da vida contemplativa, e com isto tinha tão imensa humildade que se considerava enorme pecador. Esta humildade o santificava e confirmava na graça, fazendo-o crescer continuamente em virtude e em dons de Deus e jamais o deixava cair em pecado. Frei Maceu, ouvindo coisas tão maravilhosas sobre a humildade e reconhecendo que ela era um tesouro da vida eterna, começou a ficar tão inflamado de amor e desejo por essa virtude da humildade, que erguendo o rosto aos céus em grande fervor, fez o voto e o firmíssimo propósito de não se alegrar nunca mais neste mundo, enquanto não sentisse a dita virtude perfeitamente assentada em sua alma. E dali em diante esteve quase o tempo inteiro recluso em sua cela, macerando-se com jejuns, vigílias, orações e intensos prantos diante de Deus, a fim de obter dele esta virtude, sem a qual se considerava digno, sem a qual se considerava digno do inferno e do qual daquele amigo de Deus, sobre quem tinha ouvido, era tão dotado. Já fazendo muitos dias que Frei Maceu era queimado neste desejo, sucedeu um dia que ele entrou na floresta e em fervor de espírito, por ele ia soltando lágrimas, suspiros e bramidos, pedindo a Deus com fervoroso desejo esta virtude divina. E como Deus atende de bom grado as orações dos humildes e contritos, estando Frei Maceu nesse estado, veio do céu uma voz que o chamou 2 vezes. Frei Maceu, Frei Maceu. E ele, reconhecendo esse espírito, pelo espírito que a voz era de Cristo, assim respondeu: Senhor meu. E Cristo a ele: que queres dar por esta graça que pedes? Respondeu o Frei Maceu: Senhor, quero dar os olhos da minha cara. E Cristo a ele: e eu quero que possuas a graça e também os olhos. Dito isto, a voz sumiu. E Frei Maceu ficou tão cheio de graça da desejada virtude da humildade e da luz de Deus que dali em diante esteve sempre em júbilo. E a miúde, enquanto orava, enchia-se de um júbilo informe e, fazendo um barulho surdo à maneira do pombo, com face alegre e coração gasoso, assim permanecia em contemplação. E assim, havendo se tornado humilíssimo, considerava-se menor do que todos os homens. Uma vez interrogado por Frei Tiago de Falerone, por que em seu júbilo permanecia sem mudança, respondeu com grande alegria que quando numa só coisa se encontrava todo bem, não é necessário mudar coisa alguma. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Outro capítulo especial que fala da questão da humildade, da visão realmente da humildade, de se colocar realmente para obter qualquer coisa, se você for ver pelos relatos desses grandes franciscanos, relatados nas crônicas de São Francisco, vemos que a humildade é um caminho para a vitória, é um caminho para conquistas. Ser humilde é um caminho que lhe faz lhe conectar com as grandes virtudes, né? Termina-se esse texto, né, falando, né, permanecia quando numa só coisa se encontra todo bem, não é necessário mudar coisa alguma. Aonde você encontra aquilo que lhe traga paz, esse é um caminho que você buscou. Não tem necessidade de mudar algo, porque você alcançou aquilo que você queria alcançar.
Então, aquilo que você alcança e que lhe dá aquele aquele sentimento que Frei Maceu sentiu é o momento, esse momento de plenitude, é o momento que você lutou, alcançou com duras penas e vem esse sentimento de paz. Uma outra parte interessante, quando ele fala, Senhor, quero dar os olhos da minha cara, e Cristo a ele, eu quero que possuas a graça e também os olhos. Ou seja, aquilo que é meu bem mais precioso, eu considero não tão precioso em prol daquilo que eu quero alcançar. Não é a questão que eu percebo aqui, que é desmerecer o ponto de vista da conquista ou desmerecer aquilo que você tem, mas é também você dar valor àquilo que você tem e não considerar aquilo mais importante do que aquilo que você quer de bem, do que aquilo que você quer lá na frente, daquilo que você quer conquistar. Tudo é um trampolim para algo maior, mas você só consegue enxergar com a visão da humildade, se colocando humilde perante a uma graça, humilde perante alguma situação. Bom, esse é mais um capítulo das Crônicas de São Francisco, também tire suas próprias conclusões e nos vemos no próximo episódio, no próximo capítulo. Até lá.